Boa noite, irmãos. E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente na minha e na sua vida, amém? Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós estaremos lendo a palavra do Senhor, estaremos, ó Deus, estudando a palavra do Senhor e pedimos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor fique à vontade no nosso meio. E o Senhor tenha plena liberdade a falar o nosso oração. Eu sou me esvazie de mim mesmo, o Senhor sabe, ó Deus, que de mim mesmo eu não tenho nada de bom a oferecer. Mas louvado seja o teu nome. E o Senhor é o conhecedor de todas as coisas. O Senhor sonda os corações, o Senhor sonda as mentes. O Senhor sabe, meu Deus, no mais escondido, no mais oculto e possa aparecer, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o detalhe. O Senhor conhece a vida de cada irmão que está aí nessa noite. Tantos estão no templo, como os internautas nesse momento nos assistem, e vão assistir futuramente. E sempre, meu Deus, ao ouvir essa palavra, o Espírito Santo do Senhor possa estar falando de uma maneira profunda. E quando o Espírito Santo do Senhor fala, a mudança de direção. Então, por isso, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, fique à vontade no nosso meio. Toda mente e nessa noite possa estar ativa a mente do Senhor Jesus. Em nome de teu Filho Jesus, eu oro. Amém. Vamos ler, ainda de pé, se puderem. Josué, capítulo 7, leremos o verso 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas por Iaã, filho de Arme, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Podeis se assentar. Nós lemos o primeiro versículo do capítulo 7 do livro de Josué. Para nós entendermos um pouco, nós vamos falar nessa noite, nós vamos recapitular essa história de Israel. Josué, ele era um dos israelitas, e saíram de lá do Egito, quando Moisés foi libertar o povo. E esse povo peregrinou pelo deserto por 40 anos. Povo rebelde, povo desobediente, povo e acendeu a ira do Senhor por muitas vezes, a ponto do Senhor falar assim: olha, de toda essa geração, todo esse povo está aí, não entrarão na terra prometida. Não entrarão na terra de Canaã, terra prometida, com exceção de Josué e Calebe. E Josué e Calebe veio com esse povo e foram morrendo, alguns morrendo, até morreram todos, ficando apenas os que nasceram no deserto. Aproximadamente de 500 a 800 mil pessoas continuaram com Josué. E Josué recebeu do Senhor a orientação de conduzir esse povo, substituindo Moisés, levando esse povo à terra prometida. Mas tinha uma condição. Deus falou para Josué: Josué, a condição é, e você e todo esse povo, seja obediente à lei, seja obediente a mim. Se você e todo esse povo forem obedientes a mim, eu entregarei a terra prometida. 7 nações serão conquistadas. Vocês serão vitoriosos. E o primeiro desafio de Josué com aquele povo foi atravessar o rio Jordão. Josué veio com o povo e passaram em uma época onde era uma época de rio cheio. Humanamente falando, era impossível atravessar aquele rio. Mas aí o povo já começou a ver o agir de Deus, ainda no capítulo 3, fala sobre o agir de Deus na travessia do rio Jordão. Deus fez com que ele rio se dividisse. Deus fez com que as águas ficassem de um lado e do outro,
formando um paredão, e em terra seca todo aquele povo a atravessou. Então ali tanto Josué, tanto Calebe, como todo o exército de aproximadamente 500 a 800 mil homens, puderam já ver o agir de Deus. Já puderam perceber que Deus, o Deus de Moisés, o Deus que os acompanhou no deserto, o Deus que cuidou deles no deserto, era o mesmo Deus que estava acompanhando Josué. Depois o segundo desafio, lá no capítulo 5, fala de um anjo, o próprio Deus, aparece para Josué e dá as orientações do que ele deveria fazer para estar a primeira cidade, das cidades ele teria estar, era a cidade de Jericó. Então ele dá a orientação para Josué, dizendo: Josué, você vai a todo o povo e vai rodear a cidade 6 dias, uma vez por dia. E no 7º dia, vocês rodearão 7 vezes, e sobre o meu comando você mandará o povo gritar as trombetas, e toda a muralha a irá. E isso aconteceu, com exceção da casa da prostituta Raabe, e havia olhido os espias, e tinham ido lá, né? Então todo o muro de Jerusalém, com exceção a parte onde a casa de Raabe estava em cima do muro. E todo o povo viu novamente o agir de Deus. Todo o povo viu novamente, e Deus estava com eles, e Deus estava com Josué, e valia apenas ser fiel a Deus. Mas nós acabamos de ler um versículo, no capítulo 7 de Josué, aonde no meio de milhares de soldados apareceu um, e resolveu desobedecer a Deus. Apareceu um, e resolveu tentar enganar ao Senhor. Amã. E esse homem nós lemos aí aonde, aliás, esse homem nós lemos, Iaan, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas por Iaan, filho de Arme, filho de Zabide, filho de Zera, filho da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Esperei, mas quem pegou foi Iaan. Se Iaan pegou, por que a ira do Senhor não se acendeu apenas contra Iaan, e sim contra o povo de Israel? Porque Deus não via Israel com várias tribos, era uma tribo só, era um povo só. Então Deus, quando tratou, ou Deus foi tratar com Iaan, Deus tratou com todo o povo. E a desobediência de Iaan, nós vamos estar lendo o restante dos versículos, vocês podem até manter as Bíblias abertas, nós vamos trabalhar bastante com a Bíblia essa noite, aonde a desobediência de Iaan trouxe a ira de Deus, trouxe o virar as costas de Deus sobre aquele povo de Israel. Porque Iaan tinha um pecado oculto, ele roubou. Quando eles foram a Jericó, Deus falou assim: olha, todos os utensílios de ouro, de prata, todos os utensílios de valor, e encontrar em Jericó, é para trazer para a minha casa, era para trazer para a casa do Senhor. Porque Deus já sabia que lá na frente Salomão ia construir o templo e iria precisar daquele ouro para a construção do templo. Então Deus já disse: olha, é meu, não é para pôr a mão. Tem passagens, tem traduções bíblicas, e Deus falou: é anátema. Esse ouro, esse dinheiro, todo esse de valores lá de Jericó, é anátema. Anátema para os homens, mas é para trazer para a casa do Senhor e guardar na casa do Senhor. Aí esse soldado chamado Iaan, ele vê uma túnica, ele pega ali umas pratas, ele pega um ouro, aproximadamente 2 quilos de prata, meio quilo de ouro, e ele esconde na tenda dele. O Iaan trouxe para a sua casa, ele trouxe para a tribo de Israel, ele trouxe para a nação de Israel, para o povo de Israel, uma coisa que era do Senhor. Ele roubou de Deus. Ele roubou de Deus e ele tentou manter oculto aquilo que ele roubou. Era um pecado oculto. E se tem uma coisa que Deus não compactua e Deus não anda, é um pecado, principalmente o pecado não confessado. O pecado oculto. O pecado onde a gente tenta esconder, tenta dar um jeitinho. Nossa, mas eu fiz de uma forma tão maravilhosa e ninguém viu.
Eu fui muito inteligente quando eu cometi esse pecado. Eu tive todo o cuidado de ver se alguém estava olhando. Eu tive todo o cuidado de ver se alguém estava acompanhando, se tinha alguém presente. Mas Deus viu. Deus vê todas as coisas. E Deus não perdoa. Se você tem um pecado oculto, você não pediu perdão do seu pecado oculto, Deus vira as costas para mim e para você, de um pecado não confessado. E a desobediência, ela traz algumas consequências na vida do ser humano. Às vezes nós estamos passando por uma situação hoje na empresa onde nós trabalhamos ou somos dono. Às vezes nós estamos passando por uma situação na nossa casa, na nossa família, aonde nós podemos ver nessa noite, e talvez nós estamos passando por isso, por uma desobediência e um pecado não confessado. O pecado não confessado, nós vamos ler aí do verso 2, ele traz derrota, verso 2 ao verso 5, diz assim: enviando, pois, Josué de Jericó uns homens a Ai, e está junto a Bet-Aven, o Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam os 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. A desobediência de Acã gerou derrota. Um povo que havia recebido uma promessa, e estaria as 7 nações. Um povo que havia recebido a promessa de Deus, estaria com eles e daria a terra prometida. De repente, esse povo vai lutar, ele luta contra Jericó, uma cidade, uma estrutura, humanamente falando, impossível de ser rompida, eram os muros de Jericó. Um povo muito maior e muito mais preparado que os de Ai, e obtiveram vitória. Mas quando eles vão lutar de Jericó e obtiveram vitória, quando eles vão lutar contra Ai, eles são derrotados. Por quê? E quando eles lutaram contra Jericó, quando eles atravessaram o rio Jordão, Deus estava com eles. Quando eles foram lutar contra Ai, o segredo não estava na força deles, o segredo não estava na estratégia deles, o segredo estava na presença de Deus no meio deles. Quando eles foram lutar contra Ai, Deus se retirou. E por que Deus se retirou? Porque um homem pecou, um homem roubou de Deus, e esse mesmo homem não confessou seus pecados. Por isso, e trouxe a derrota para o povo de Israel. Ah, irmão, se a gente for pensar, se a gente for dar uma recapitulada, se a gente for voltar um filme na mente da gente, talvez nós vamos descobrir alguns problemas que estão acontecendo na nossa casa, na vida dos nossos filhos, ou no casamento, porque você não confessou um pecado ao Senhor, e você está com um pecado encoberto, e está trazendo derrota para a sua família, está trazendo destruição para a sua família. Porque o pecado encoberto, ele traz destruição. O mesmo Deus, e diz assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, ele para de andar com você, se você não o obedecer. É simples assim. Deus fala: eu vou andar com você, eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar, eu estarei convosco, você vai ser mais vitorioso em Cristo Jesus, você vai dizer, você tudo pode, ele te fortalece, é Jesus Cristo, 1000 vão aí à sua direita, 10.000 à sua esquerda, você não vai ser atingido, mas se você me obedecer, se você me obedecer,
É obedecer a palavra de Deus, não tem mistério. É ler a palavra de Deus, o manual de Deus para mim e para a sua vida está aí na minha e na sua mão. É a gente ler e obedecer a palavra de Deus. Será que seu lar não está sendo destruído? Será que sua vida ainda não deu certo? Algumas coisas. Será que você ainda não está travado em algumas coisas na sua vida porque você não confessou um pecado? Essa é uma noite que Deus está mexendo com a gente. Essa mensagem mexeu muito comigo. Porque não adianta você crescer na presença de Deus, não adianta você crescer na obra de Deus, se Deus não estiver com você, e Deus não vai estar do seu lado se você tiver um pecado não confessado. E pecado nós todos pecamos. Nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas o pecado não confessado, e aí é o problema. Nós devemos confessar nossos pecados. E a desobediência gera não só a derrota, como gera também às vezes um desespero. Às vezes você está assim, Senhor, mas e foi aconteceu? No caso de Josué não sabia. Não sabia que tinha um pecado, mas Josué não sabia. Então Josué está assim, Senhor, o Senhor disse, e se eu fosse fiel ao Senhor, se eu obedecesse as suas leis, se eu andasse com o Senhor estaria comigo, meu Deus, e olha a vergonha que nós passamos. O povo foi derrotado, morreu 36 homens, os outros não morreram porque eles correram. Meu Deus, e foi Josué ficou assim, desesperado, mas olha o que Josué fez. Leremos aí do versículo 6 ao versículo 9. Então, Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até à tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o rio Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos contátamos, ficarmos da além do Jordão. Senhor, e direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarrairão o nosso nome da terra. E então, farás o teu grande nome. Josué foi desesperado, sem saber o que estava acontecendo. Mas no final desse versículo, Josué nos ensina a orar. Às vezes nós oramos e não sabemos como orar. Gente, nós temos que orar baseado em cima da palavra de Deus. Josué, nessa oração, nessa leitura, nessa conversa dele com Deus, ele estava falando no final, falou assim, Deus, vai falar o teu nome em cima disso. Tipo assim, Deus, você está lembrando, o Senhor está lembrando, e é o nome do Senhor vai ser envergonhado? O Senhor está lembrando e o povo vai virar e falar assim, olha, o Deus de Israel, e nós temíamos, aquele Deus que tirou o povo do deserto, aquele Deus que fez o povo atravessar o Mar Vermelho, depois fez atravessar o Rio Jordão, Deus fez o povo gritar e toda a muralha caiu. Deus parou, parece que ele cansou, parece que ele morreu, porque nós agora estamos derrotando o povo de Israel. Então Jericó fez uma oração lembrando a Deus das promessas de Deus. E ele teve uma oração aberta para saber assim de Deus, Deus, o que está acontecendo? Porque Josué pôde orar desse jeito, ele não tinha um pecado encoberto. Quando nós temos um pecado encoberto, um pecado oculto, um pecado escondido, nós temos que confessar o nosso pecado diante de Deus. Josué não tinha esse pecado. Por isso ele ora a Deus, reivindicando de Deus, Deus me diz o que está acontecendo. E Deus fala, meus irmãos, Deus fala, Deus fala. O título dessa mensagem de hoje é um soldado desobediente. Nós vamos ver que Acã foi desobediente. E teve toda a instrução para ele não desobedecer. E ele desobedeceu. Agora a Bíblia diz que nós somos soldados de Cristo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é um soldado de Cristo. Agora fala assim, mas não seja desobediente. É isso aí. Não seja desobediente, porque a desobediência, ela gerou desespero,
E aí, buscando a Deus, Deus dá a direção do que fazer. É isso que nós temos que fazer. Se existe coisa na nossa vida que está travada, se a gente já sabe é um pecado oculto, confesse. Se você não sabe, busque em Deus uma orientação do que está acontecendo. E Deus fala. O mesmo Deus que falou com Moisés, o mesmo Deus que falou com Josué, o mesmo Deus que falou com Abraão, o mesmo Deus... É o mesmo Deus que fala comigo e com você. É o Deus de ontem, é o Deus de hoje. E a palavra de Deus diz que Deus não muda. Deus não muda. Então ele buscou uma orientação de Deus. Versículo 10 ao versículo 15. Diz assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim com o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podeis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado uma coisa condenada será queimado, e ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Deus mostrou, buscou e Deus mostrou o que estava acontecendo. Deus disse: olha, eu disse que não era para pegar nada de lá. E teve um homem que pegou. Deus podia mostrar diretamente a Josué quem era. Deus podia falar com Josué: olha, foi Acã. Ele já podia mostrar direto. Mas Deus iria ir todo o povo de Israel. Deus iria ir toda a igreja. Deus iria ir toda a comunidade se envolvessem naquele problema, se envolvessem de resolver aquele pecado. Porque Deus via o povo de Israel não como várias tribos, como eu já falei, não como várias, mas uma nação só. E assim Deus vê a gente. Às vezes acontece um problema na igreja, um irmão, e nós todos temos que nos envolver em oração a favor daquele irmão. Às vezes acontece um problema na igreja, e nós como igreja precisamos nos envolver em favor daquele problema. E Deus mostrou para Josué, e estava acontecendo, na época usava o urim e o tumim, e eram pedras. O sacerdote usava uma estola sacerdotal, onde ficavam as 12 pedras na estola sacerdotal, e representava as 12 tribos de Israel. Então ali foi jogada as pedras, e saiu uma pedra, uma tribo. Nessa pedra estava lá a tribo de Judá. Ô, gente, Acã teve tanta oportunidade de confessar seu pecado oculto, mas ele não estava acreditando. Deus viu abrir o mar, o rio. O mar ele já não estava nele, nasceu no deserto. Deus viu abrir o rio Jordão. Ele mesmo Deus, viu destruir as muralhas de Jericó sem precisar fazer, apenas gritar, ou seja, impossível. Ele não acreditou, e esse mesmo Deus poderia revelar que ele era e tinha um pecado oculto. Quantos de nós às vezes fazemos uma atitude dessa, como Acã? Quantos de nós conhecemos a Deus?
Quantos de nós e ouvimos aí constantemente o pastor pregando, lemos a Bíblia, nós acreditamos em Deus, nós louvamos, nós dirigimos louvor, nós cantamos no banco, nós somos às vezes oficiais, mas às vezes a gente acha e tem determinada coisa e Deus não viu, ou Deus não vai manifestar, ou Deus não vai cobrir pecado de ninguém não, meu irmão, nem meu nem seu. Deus não vai, a Bíblia diz, e haverá um dia e tudo será revelado. E Deus nos dá a oportunidade de confessar os nossos pecados. Então, nessa noite, em nome de Jesus, se você tem um pecado oculto, entregue ao Senhor, confesse ao Senhor, derrame diante do Senhor e seja liberto em nome de Jesus, para que a sua casa não seja destruída, para que a sua vida não seja destruída, para que você seja liberto, para que você possa ver a glória do Senhor na sua casa, para que você possa ver a glória do Senhor na sua empresa, na sua vida, para que você possa refletir a luz de Cristo, para que a luz de Jesus possa brilhar através da sua vida. Confesse em nome de Jesus. Não arregue um pecado oculto, não arregue um pecado escondido, porque Deus e tudo vê, sabe, Ele está esperando você pedir perdão. A palavra de Deus diz: as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A palavra de Deus diz: Deus lança no mar do esquecimento, quando nós confessamos. Nós vivemos na época da graça, não é da lei, é da graça. E Deus todos os dias nos dá a oportunidade de recomeçar, de começar uma nova vida, de começar uma nova história. Então larga todo o pecado em nome de Jesus, e Deus revela. E Josué, ele acabou tendo essa derrota em Ai, porque ele não orou antes, ele vacilou como líder. Porque Deus falava com ele. Se ele tivesse orado, ele estava tão confiante com a vitória que ele teve em Jericó, e ele, como Ai, os espias foram lá e disseram: 2, 3 mil homens, no máximo 3 mil homens, já dá. Ele se sentiu tão confiante, ele não orou. Ele, se ele tivesse orado, Deus teria revelado para ele que existia pecado no meio do povo. E ele não iria lutar. Mas não orou. E às vezes nós caímos nesse erro. Nós nos tornamos tão confiantes com determinadas coisas e vem acontecendo na vida da gente, a gente esquece de orar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Tem hora é hora de orar, tem hora é hora de agir. Esse momento aí, por exemplo, nós lemos um versículo onde Deus falou com Josué: olha, vai agir. Vai agir. Então Josué rasgou as suas vestes. Não, o versículo 10, nós vamos ler agora. Ó. Deus deu a direção. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Levanta-te. Por estás prostrado com o rosto, sobre o rosto, nós lemos. Por estás prostrado sobre o rosto, levanta-te. Deus está dizendo assim: Josué, tudo bem, você estava orando, agora para de orar, está na hora de você parar de orar, está na hora de você agir, está na hora de você tomar uma decisão, está na hora de você fazer alguma coisa, Josué. Está na hora de você fazer alguma coisa. E Deus está falando comigo e você nessa noite, está na hora. Igreja Batista Moriá, você me ouve na internet, está na hora de mudar de direção, está na hora de fazer alguma coisa se você está na direção errada. Está na hora. Jesus está voltando. Não seja surpreendido com a volta de Jesus e você ficar para trás, não. Jesus está voltando. Está na hora. Deus revelou. E Deus revela. Deus continua revelando. A desobediência traz derrota, a desobediência traz desespero. E Deus deu a direção. E Deus deu a descoberta de quem foi. A partir do verso 16, nós leremos até o verso 21. Diz assim: então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos. E, gente, só um parênteses aí antes. Como é que foi a noite desse rapaz, hein? E Josué tinha falado com ele antes. Falou assim: olha, com todo o povo, vão para casa, vão dormir. E amanhã pela manhã Deus vai mostrar quem foi. Será que foi a noite desse cidadão? Será que ele conseguiu dormir bem?
Ou ele ficou assim, gente, será que isso é conversa de Josué? Será que ele está jogando verde? Ou será que Deus mostra mesmo? Mas eu fiz tão bem feito, mas será que vai aparecer mesmo que eu fiz? Eu acredito que ele não deve ter passado a noite bem, não. Eu espero que você tenha uma boa noite. Eu espero que você tenha uma boa noite. Deus está nos dando a oportunidade. Não vamos ignorar isso. Vamos lá, verso 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E aiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, aiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, aiu sobre Zabide. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, aiu sobre Aã, filho de Armi, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Aã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Aã Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa para a Babilônia, e 200 quilos de prata, mais ou menos 2 quilos de prata, e uma barra de ouro, mais ou menos meio quilo de ouro, 50 quilos, obsei e os tomei-os, e eis estão escondidos. É assim que o pecado funciona. Primeiro ele viu. Depois ele, versículo 21. Quando vi, entre os despojos de uma boa a Babilônia, e 200 entre ciclos de prata, e uma barra de ouro de peso 50 ciclos, obsei. Então primeiro ele viu, depois ele obsou. Tomei-o, depois ele tomou. E depois ele escondeu. É assim o pecado faz com a gente. Ver, não tem como às vezes não ver. O problema é o que acontece depois que a gente viu. Você que é homem, às vezes passa uma mulher na rua linda, passou por você uma mulher linda. Você viu, não tem como você não ver, você não é cego. Ora, o problema é você ver e o seu olho acompanhar. E você vê novamente, e você vê novamente, e você vê novamente. Aí você vê, você cobiça, foi o que aconteceu com Davi. Davi estava passeando no terraço lá do palácio dele, de repente ele vê Betseba tomando banho. Ela estava tomando banho em uma área aberta, não tinha como ele não ver, ele estava no terraço. O problema não foi ele ver, ele viu e podia sair. O problema foi ele ver, foi ele cobiçar, mandar um soldado ir lá buscar, trouxe, a tomou uma mulher, depois ela engravidou, ele tentou esconder, mandando Urias, o marido dela, voltar da guerra, mandando dormir em casa para ver se ela engravidava, e depois já estava grávida para dizer que era dele. Ele viu, ele tomou, ele cobiçou, ele tomou, depois ele tentou esconder. E essa artimanha o diabo faz com a gente. Às vezes o pecado faz isso com a gente. Não tem problema nenhum de você ver. Aã viu, não tinha problema dele ver. Todos estavam vendo. Ele só não podia tomar para si, ele não podia cobiçar. E muitos de nós hoje, às vezes, temos nos afastado dos caminhos do Senhor, impedido o agir do Senhor na nossa vida, porque nós temos visto, e nós temos cobiçado, e nós temos tomado para si, e depois nós temos tentado esconder. Cuidado, meu irmão. Se isso tem acontecido na sua vida e na minha, nós estamos tendo essa noite a oportunidade de recomeçar e pedir perdão a Deus. Na hora que você vê uma coisa e não é seu, já pede a Deus, nem olha de novo. Já vira para o lado e já continua, nem olha de novo. E o pecado faz dessa forma, ele faz a gente ver e faz a gente desejar. Faz a gente ver e faz a gente desejar. Deus nos fez racionais. É simples. É só a gente não alimentar o desejo, às vezes, da nossa oração, não desejar a carnalidade. Isso em várias coisas, os caras corruptos. Às vezes ele viu um dinheiro, viu a facilidade
de pegar ele dinheiro, de fazer uma falcatrua para roubar ele dinheiro. Então ele viu, ele olhou, ele planejou, ele cobiçou. Aí depois ele tomou para si e tentou esconder. Isso é pecado. Em tudo na nossa vida. Em tudo na nossa vida, e nos afasta do Senhor. E para finalizar, a desobediência, ela gera disciplina. Naquela época de Josué, era olho por olho, dente por dente. Nós lemos aí onde 36 homens morreram quando foram atacar Ai, por causa do pecado de Acã. Olho por olho, dente por dente. Hoje nós andamos na época da graça. Hoje não é olho por olho, dente por dente. Então nós temos a oportunidade de, antes de morrer, consertar nossa vida com Deus. O versículo 22, leremos 22 ao 26, diz assim: Então Josué enviou mensageiros, e foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a harpa, e a barra de ouro, e a seus filhos, e suas filhas, e seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: Por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, e permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, e a ele lugar se chama até hoje o Vale de Acor. O nosso segredo, irmão, é Deus conosco. Vamos deixar Deus se afastar da gente, não? O que tem de bom na minha vida é a mão de Deus que me segura. O que tem de Deus na sua vida é a mão de Deus que te segura. Não abre mão disso, não. Não abra mão. Ele pegou, não confessou os pecados, e toda a sua família foi morta. Toda a sua família sofreu as consequências. Nós temos algumas histórias da Bíblia de homens que não confessaram o seu pecado, de homens que não se voltaram para Deus arrependidos na hora de vir. Toda a sua família sofreu consequências. E não é diferente hoje, não. Hoje não é diferente. Peça a Deus, para Deus estar te mostrando. Fala: Senhor, fala comigo. Me mostra, ministra o meu coração, traz à minha mente, eu preciso pedir perdão ao Senhor. Deus, se tem uma coisa na minha casa que está sendo travada por minha causa, me mostra, não deixa não quero ser pedra de tropeço não. A palavra de Deus disse que quando a gente é pedra de tropeço, é melhor amarrar uma corda no pescoço, a outra ponta numa pedra e jogar no rio. Aí dá eles que servir de pedra de tropeço. Então, e eu e você não seja pedra de tropeço para o agir de Deus na nossa família, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos pais, dos nossos irmãos, na vida daquelas pessoas que nos conhecem. Tem gente que é pedra de tropeço. Às vezes impede o crescimento espiritual de outro, porque na hora, e olha para ele e fala assim: não, fulano de crente age desse jeito, não vou na igreja não, deixa eu levar minha vida do jeito que eu sou. Ai, Deus diz assim: ai de mim se eu servir de pedra de tropeço. Então o Espírito Santo nessa noite possa estar trazendo à sua mente aquilo que você precisa consertar diante do Senhor. Porque Deus tinha de promessa, no capítulo 8 de Josué, eles já tiveram que consertar, tirou o mal do meio de Israel, tirou o mal da nação, toda a sua família foi apedrejada, foi queimada, e no finalzinho do versículo diz que foi feito um rolo de pedra, um monte de pedras. Normalmente faz um monumento de coisas boas,
Mas e dali era para, todas as vezes que alguém passasse, lembrasse, olha, morreu ele e toda a família. E um dia ele resolveu tentar esconder um pecado de Deus. Não vamos agir assim para a gente não cair na mesma situação dele. Então, que a gente possa refletir. Isso aí não é uma história para a época de Israel, é para hoje também. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Não brinquem com a palavra de Deus. Não devemos brincar com Deus, e Deus é sério, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Vamos fechar os olhos, vamos orar? E você possa estar pedindo a Deus, para Deus estar te mostrando, para que Deus possa agir na sua vida, na sua família, para que a sua casa seja um pedacinho do céu, para que o seu trabalho seja um pedacinho do céu, para que a rua onde você mora, com seus vizinhos, não seja uma rua conturbada, não seja vizinhos conturbados, barulhentos, briguentos, mas que seja um pedacinho do céu a sua rua, a sua vizinhança. Peça a Deus para te usar nisso. Pai amado, em nome de Jesus, e o Senhor, meu Deus, possa completar essa palavra no coração de cada um nessa noite. O Senhor está, meu Deus, nos dando mais uma vez a oportunidade de deixar o Senhor agir na nossa vida. São tantas promessas que o Senhor tem preparado para cada um de nós, mas o Senhor só há de realizar nas nossas vidas essas promessas se nós confessarmos os nossos pecados, se nós nos entregarmos totalmente ao Senhor. Então, em nome de Jesus, meu Deus, continua operando na minha vida e na vida de cada um, meu Deus, que nos ouve nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.